Apocalipse 13. Faremos a leitura dos 18 versículos deste capítulo, para em seguida meditarmos nas verdades que aqui estão registradas, nesta que é uma das passagens mais misteriosas, instigantes de toda a Bíblia, que gera as maiores discussões, provavelmente, a respeito do livro, não é? Especialmente no que diz respeito ao número 666. Vamos então meditar nesse texto. A palavra do Senhor diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A fim de compreendermos, meus irmãos, os eventos conforme eles estão descritos no capítulo 13, é preciso relembrar rapidamente os eventos do capítulo 12. No capítulo 12, após a vitória de Cristo, quando ele morreu pelos pecados, quando ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, o dragão, o acusador de nossos irmãos, perdeu o seu lugar lá diante do trono de Deus. Lugar que ele usava para acusar o povo de Deus. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus, porque o Senhor Jesus satisfez, através da sua morte na cruz, totalmente
a nossa dívida diante do Pai. E, portanto, o Pai não vai cobrar mais nada de nós. E o dragão não pode exigir que ele cobre. O dragão, Satanás, não pode mais exigir a condenação ao inferno para o povo de Deus, porque toda a dívida foi paga por Jesus Cristo. E assim, não tendo mais direito de permanecer nos céus, o dragão e seus anjos são lançados à terra. E o capítulo 12 diz que ele desce até a terra, cheio de grande cólera, porque ele foi perdendo sucessivamente tudo o que ele possuía. E sofreu a pior das derrotas quando pensou que estava obtendo a maior das vitórias. Quando Cristo vai à cruz, Satanás pensa, venci, triunfei. Na verdade, nesse momento, ele sofre sua maior e definitiva derrota, quando o filho da mulher esmaga a cabeça da serpente. Descendo à terra para o único lugar que agora ele pode estar. Não pode voltar aos céus. Não tem qualquer direito sobre o inferno, como às vezes na concepção popular se acredita que Satanás esteja lá no inferno e seja o chefe do inferno. Ele não está no inferno, nunca esteve no inferno. Ele estava no céu e agora está na terra. Esse é o lugar de ação e de atuação maligna desta criatura que outrora foi um anjo de luz, mas que agora é o pior de todos os demônios das trevas. Então, não podendo mais acusar o povo de Deus nos céus, não podendo mais perseguir a mulher, que era a igreja do Antigo Testamento, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça, ou seja, a igreja do Antigo Testamento, que cumpriu sua missão, deu à luz o Messias, logo agora está fora do alcance do dragão. Lhe resta então perseguir os restantes dos descendentes desta mulher. Leia o versículo 18 do capítulo 12, ou melhor, o versículo 17 do capítulo 12, porque ele nos mostra então com clareza a transição dos eventos do 12 para os eventos do 13. O verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os descendentes da igreja do Antigo Testamento. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a igreja do Novo Testamento, os discípulos de Jesus, que receberam a herança dos mandamentos de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, mas agora também possuem o Novo Testamento, o testemunho de Jesus. Portanto, esta igreja, a igreja do Novo Testamento, é que é alvo da perseguição do dragão na terra. E para fazer isso, o dragão vai chamar 2 aliados. Veja o final do versículo 17. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Já aqui na terra, restrito à terra, ele se coloca lá na praia, na areia do mar, e então, do mar, ele vai chamar, ele vai levantar o primeiro aliado que ele vai usar para enganar e perseguir a igreja. Veja aqui, o dragão se põe em pé sobre a areia do mar, e em seguida João diz no capítulo 13, verso 1, vi se levantar, emergir, subir de dentro da água do mar, uma besta que tinha 10 chifres. Uma besta é uma fera, um monstro, um animal monstruoso. Esse é o sentido da palavra besta, um animal monstruoso. Veja que a primeira coisa que João vê são os chifres. Ainda não apareceu o corpo do animal. Ele vê os chifres subindo da água. 10 chifres. Chifre, na Bíblia, desde o Antigo Testamento, é sinônimo de poder, força,
força esmagadora. Quanto mais chifre, mais poder. 10 em Apocalipse é o número do maligno. 12 é o número da igreja. 10 é o número do maligno. 10 chifres quer dizer um animal potencializado pelo dragão, com todo o poder do dragão. É esse animal que sobe do mar. Veja que, além dos 10 chifres, diz então que em seguida aparecem as 7 cabeças. 7 na Bíblia é o número de Deus, o número do Senhor, um número santo. Mas não se engane, já ficou claro que o número desse aqui é 10, portanto é maligno. Quando João acrescenta 7, ele quer dizer o quê? Que, embora maligno, esse animal tenta se passar por Deus, tenta usurpar os direitos divinos, tenta de alguma maneira imitar a Deus. E no Apocalipse, Satanás é um grande imitador. Ele está sempre tentando imitar. Mas o máximo que ele consegue é como que parodiar a Deus. Porque ele nunca consegue imitar exatamente ao Senhor. A sua imitação fica uma imitação de baixa qualidade. Nunca alcança o nível da perfeição de Deus. Em seguida, então, João descreve a besta, que agora, depois que subiram as cabeças, agora ele começa a ver com mais detalhes esse monstro terrível, o primeiro aliado do dragão. Além de dizer que sobre as cabeças há nomes de blasfêmia, e daqui a pouco nós vamos retomar isso, ele diz no verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, primeira descrição, com pés como de urso, segunda descrição, e boca como de leão, terceira descrição. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu já disse várias vezes aqui, meus irmãos, a chave interpretativa do Apocalipse é o Antigo Testamento. Os simbolismos que João constrói a partir do texto ou da visão que ele recebeu de Deus, tem referências a fatos, a situações, a símbolos e a profecias do Antigo Testamento. É lá que precisa ser buscada a interpretação dos símbolos que João transcreve no seu livro. Se o Apocalipse 12 é basicamente construído em cima de Gênesis 3, naquela relação entre a serpente e a mulher, e a promessa que Deus faz, e a maldição que Deus lança sobre a serpente, de que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça do dragão, da serpente. Então, se o 12 é construído sobre o capítulo 3 de Gênesis, o capítulo 13 de Apocalipse é construído sobre o livro de Daniel. E, em especial, o capítulo 7 de Daniel, que nós lemos, mas que vale a pena dar uma olhada outra vez em Daniel, capítulo 7. Daniel teve também uma visão parecida com a de João. Observe, em Daniel, capítulo 7, ele diz, a partir do versículo 2, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o quê? O mar grande. Esse mesmo mar, de onde João vê subir a besta. O verso 3 do capítulo 7 de Daniel diz, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. É exatamente a mesma ideia. Subiam do mar. Que animais eram esses? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, ficou só como leão. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca tinha lá
3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui o terceiro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também esse animal tinha 4 cabeças, foi-lhe dado domínio, tal, etc. Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, que ele não descreve, não compara nenhuma criatura, diz apenas que era terrível, espantoso, sobremodo forte, e que os seus dentes eram de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, e termina dizendo que ele tinha 10 chifres. No finalzinho do versículo 7, os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Veja que há muitas semelhanças entre aqueles 4 animais que Daniel vê subir do mar e esse um animal, essa uma besta que João vê subir do mar. Na verdade, João está vendo 4 em 1. Os 4 animais, que em Daniel são 4 animais separados, distintos, em João, em Apocalipse 13, se reúnem para formar um só animal. Essa única quarta besta, ou esse quarto animal terrível, que reúne as características de leão, leopardo e urso, que eram as características principais dos primeiros 3 animais de Daniel. Então nós podemos entender a que João se refere. Porque Daniel se referia a 4 impérios. A interpretação é dada no próprio livro de Daniel, quando estabelece os impérios que vêm depois. A melhor interpretação, a mais provável dos impérios de Daniel, é que eles fizessem referência ao império babilônico, o primeiro animal, ao império medo-persa, que foi a sucessão do império babilônico, então seria o segundo animal. O terceiro seria o império greco-macedônio, aquele império de Alexandre, o Grande, não é? E finalmente, então, o quarto animal, após as degenerações do império alexandrino, que se divide em 4 generais em princípio, mas que permanecem apenas 2 depois, que são os generais que governaram o Egito, no caso, os Ptolomeus do Egito, e depois o general que governou a Síria, os Seleucidas da Síria, e eles guerreiam por um bom tempo até que se levanta o quarto e terrível animal, que é justamente o Império Romano. O Império Romano que se levanta meados, quase final, do 1º século antes de Cristo. E que é, então, o 4 em 1. Ou seja, ele é o herdeiro dos 3 grandes impérios anteriores. Quando João diz que o dragão levanta do mar este grande império, esse grande animal, esse 4 em 1 aí, com o objetivo de perseguir a igreja do Senhor, ele está então querendo dizer que o primeiro aliado do dragão neste mundo para perseguir a igreja é o poder político, militar, econômico. São os reinos deste mundo que o próprio Satanás, num certo momento, durante a tentação de Jesus, disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É o comando usurpador que ele exerce sobre os reinos, sobre a glória deste mundo. E de tempos em tempos, os reinos, a glória deste mundo se condensam num único império que domina o mundo inteiro. Sempre está na mão do dragão. Vai reino, vem reino, levanta império, cai império, vai governo, vem governo, vai rei, vem rei, vai presidente, vem presidente, mas o chefe não muda. O verdadeiro chefe não muda. O verdadeiro chefe é o dragão, que utiliza
esse grande sistema, seja através da ditadura, seja através da democracia, seja através do que for. Em última instância, o chefe do sistema, o chefe dos reinos deste mundo é e sempre será, até que lhe seja tirado esse governo, o dragão. E ele usa desse instrumento para perseguir a igreja, como fazia no primeiro século, quando Roma, o império, o quarto animal terrível, o quarto em um, perseguia a igreja, matava os cristãos, jogava nas arenas para serem devorados por leões ou mortos por gladiadores, queimava em praças públicas, ou então, um modelo não tão agressivo, espoliava, tirava os bens, fazia que os cristãos perdessem os cargos públicos que eles possuíam, tirava o salário, vendia como escravo, enfim, exercia toda a tirania e toda a força para tentar desanimar o povo de Deus da sua fé. Continuando, o versículo 3 diz: então vi uma das cabeças deste animal, ferido ou ferida de morte. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, diz o verso 3. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Aqui é muito importante notar a diferença entre o sistema e o chefe, o cabeça do sistema. A besta está em atuação no mundo há séculos. Ela não vai surgir em algum momento lá no futuro. A besta perseguia os cristãos do primeiro século. Ela era lá prefigurada, ela era lá visualizada literalmente no Império Romano. Porém, João faz uma distinção aqui entre a besta em si e uma de suas cabeças. Ele diz então que uma dessas cabeças, na visão que ele tem, é ferida de morte, é morta. E, no entanto, daqui a pouco ela volta à vida. Satanás é sempre um imitador de Deus. Sua tentativa sempre é, de alguma maneira, imitar as coisas que Deus fez ou faz. É uma espécie aqui, de paródia da ressurreição de Cristo. Essa uma cabeça deve ser identificada com o anticristo. Esse sim ainda não apareceu. Ele é como que o chefe do sistema. Sim, muitos anticristos apareceram ao longo da história, que são como que antecipações do final, do anticristo escatológico, do último, do grandão, que ainda precisa vir. Convido-os a ler uma passagem do apóstolo Paulo que nos ajuda a entender isso, que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo faz um alerta a respeito de não se enganar com as datas da vinda de Jesus. Ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? A segunda vinda de Jesus não acontecerá, ou seja, Jesus não voltará, sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é, assim, o abandono em massa da fé por parte dos supostos crentes. Apostasia é um abandono da verdadeira fé. Nem sempre as pessoas têm que sair da igreja ou das igrejas para serem apóstatas, mas significa que elas abandonam a fé verdadeira. Então, apostasia é um tempo de terrível engano em relação à fé verdadeira. E junto com a apostasia, ele diz que precisa acontecer
seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja os títulos usados aqui para este ser, este homem, que precisa aparecer antes de Cristo voltar. Jesus não vai voltar enquanto ele não surgir, não aparecer. Homem da iniquidade, filho da perdição, são títulos que mostram o caráter diabólico, demoníaco deste homem, mas é um homem, um ser humano. Homem e filho são títulos empregados a pessoas. Porém, ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o que ele faz? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, mas também quer imitar, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Portanto, o anticristo é tanto aquele que combate o cristão, combate Cristo, como também é aquele que tenta se fazer passar por Cristo, ocupar o lugar de Cristo. Este homem, Paulo disse, precisa aparecer antes de Cristo voltar. Ele é a cabeça da besta, ou como em Daniel 7, o chifre pequeno que ele descreve lá, que fala arrogâncias e blasfêmias. Ele é, de certa forma, apenas uma das cabeças do grande sistema da besta, que já está em atuação há muito tempo. Mas quando ele aparecer, então ele encarna o mal, e encarna o poder da besta, o poder do animal. Observe que no versículo 7 ainda aí, em 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. A besta já está no mundo. O mistério da iniquidade já está em ação, já está atuando, já está fazendo, se preparando. Mas falta aquele. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, quando Deus retirar a última barreira do mundo, que detém a manifestação do anticristo escatológico, do anticristo final, ele aparece. Que barreira é essa? Qual é essa última barreira que Deus ainda não retirou, não levantou e impede que o anticristo final apareça? É, no meu entendimento, o evangelho, a pregação do evangelho. Enquanto o evangelho não cumprir a sua função de ser pregado em todo o mundo, no sentido de alcançar o último eleito, o último escolhido de Deus, enquanto isso não acontecer, Deus não permite a aparição do anticristo. Mas quando isso acontecer, então, essa cabeça da besta que encarna-se na pessoa do anticristo vai aparecer. Para ser destruído, o texto diz, o Senhor Jesus o matará. Ou seja, não tem surpresa nesse fim. Não tem reviravolta. A derrota dele já está decretada, líquida e certa. Mas o verso 9 diz algo importante. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Retornemos agora, meus irmãos, ao texto de Apocalipse, capítulo 13. Podemos, portanto, fazer uma distinção importante. A besta, como sistema, é o primeiro aliado do dragão. Reflete o poder humano, militar, econômico, político, em todos os sentidos, condensando-se quase sempre em impérios mundiais. Portanto, espera-se também para o fim, de algum modo, um império que reúna um poder muito grande sobre toda a terra. Porém, uma das cabeças, um dos chefes desse império, então, cresce, assume a proeminência
através de uma espécie de um milagre, talvez isso não seja literal, mas como se dissesse assim, ele perde o poder e de repente ele recupera o poder. Ele é ferido de morte e de repente ele volta mais forte do que nunca. Pode ser que isso não seja literalmente falando, mas pode ser no sentido de recuperar, de perder e recuperar o poder de uma maneira muito grande. E mais uma vez, vendo como o Apocalipse diz respeito a todas as eras, não é apenas a um período do fim dos tempos, também se aplicava aos cristãos do primeiro século, porque o último grande imperador maligno que perseguiu a igreja havia sido Nero. E Nero havia morrido em junho de 68 do primeiro século. E agora, nos dias de João, por volta do ano 96 ou 97 do fim do primeiro século, havia uma espécie de novo Nero em Roma, que era o imperador Domiciano. Que eles até comparavam, diziam, esse Domiciano é o Nero redivivo, é o Nero ressuscitado. Porque ele é tão mau, tão terrível, tão louco, quanto havia sido Nero. Como se fosse uma das cabeças da besta também, ferida de morte, e agora, naqueles dias, retomando a força, retomando o poder. Isso é um modo de ver os ciclos do poder maligno no mundo. Pela misericórdia de Deus, Deus normalmente não deixa o mal alcançar o teto, o nível máximo. Ele deixa até um ponto e aí Deus refreia isso. Aí o mal começa outra vez a se erguer, até chegar a um ponto muito alto, Deus refreia outra vez. É um modo de Deus refrear, não deixar a iniquidade do mundo chegar ao máximo. Porque quando Deus deixa chegar ao máximo, Ele destrói. Deus deixou a iniquidade do mundo chegar ao máximo nos dias de Noé. E por isso destruiu o mundo antigo com o dilúvio. Deus deixou a iniquidade chegar ao máximo em duas cidades exemplo, Sodoma e Gomorra. E quando chegou ao máximo, Ele destruiu as cidades. Será assim outra vez, Jesus disse, nos dias do Filho do Homem. Uma repetição dos dias de Noé, uma repetição dos dias de Sodoma e Gomorra. Ou seja, no período final, Deus deixará a iniquidade do homem chegar ao seu máximo. E então acontecerá o fim. Muitos esperam uma melhoria para o final, como se o mundo fosse melhorar. Uma ilusão que não tem base bíblica e nem uma constatação da história. Esse mundo vai de mal a pior. Como Paulo disse, os homens iníquos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas o que lhes aguarda também é a destruição. Continuando, o texto então diz que quando surge essa cabeça da besta, que é então uma prefiguração do anticristo, e ele como que encarna a besta, agora ele é a própria besta nesse período, ele então recebe uma autoridade, como diz o versículo 5, foi-lhe dada, em Apocalipse 13, versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses é aquele número emblemático do Apocalipse, no que diz respeito tanto ao testemunho da igreja, quanto à perseguição do mal. 42 meses é o mesmo que 1260 dias, ou 3 anos e meio. É o mesmo que um tempo, que seria um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Ou na versão abreviada, que às vezes também é descrita como sendo 3 dias e meio. Se nós pensarmos que 3 e meio é a metade de quanto? 7. Então nós começamos a entender o sentido deste número. Deus dividiu a história no meio. Deus dividiu a história da redenção, contando a partir da ressurreição de Jesus, contando a partir daquele momento em que Cristo sobe aos céus e pega o livro da mão direita de Deus. Deus divide a história no meio e concede
metade da história, metade, 3,5. São 3,5 longos. Tanto para que a besta como sistema opere, mas não o cabeça dessa besta, a besta como sistema opere, quanto para que a igreja pregue o evangelho, testemunhe do evangelho em todo o mundo e tenha êxito nisso, obtenha vitória nisso. É o cavaleiro branco do primeiro selo que sai vitorioso e para vencer. O evangelho que não pode ser detido enquanto ele não cumprir sua missão. E enquanto ele não cumprir sua missão, a cabeça não aparece. O anticristo final escatológico não aparece. Metade da história escatológica, da história da redenção, é para a igreja cumprir sua missão de pregar o evangelho em toda a terra. A besta atua, está aí, como instrumento do dragão, para tentar matar os cristãos, impedir, forçar, etc. Porém, é na segunda metade da história que aparece o anticristo, o escatológico, o final. Mas já imaginaram, irmãos, se Deus, nessa proporção, mantivesse o mesmo tempo que ele concedeu à igreja agora para o anticristo? Então nós teríamos, supondo que Jesus voltasse em breve, pelo menos 2000 anos de reinado do anticristo. E aí, como o próprio Jesus disse, ninguém resistiria. Mas por causa dos eleitos, Jesus disse, essa fase, esse período da grande tribulação seria o quê? Abreviado. Se aqueles dias, Jesus falou em Mateus 24, não fossem abreviados, ninguém se salvaria. O que temos, portanto, é uma segunda parte da história abreviada, condensada, em como se fossem, de fato, 42 meses. Ou até, numa abreviação mais radical, 3 dias e meio. Metade da história longa, a graça de Deus para alcançar os pecadores. Metade da história desse 7, abreviado, rápido, curto, que é o período em que o anticristo tem autoridade para enganar as nações, tem autoridade para blasfemar contra Deus e autoridade para pelejar, diz o verso 7, pelejar contra os santos e os vencer. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. No período final do anticristo aqui nesse mundo, na grande tribulação, como Jesus disse, quando a igreja aqui neste mundo, ela não é arrebatada antes, ela fica aqui até o último momento, para passar pela tribulação, pela perseguição final e maior do anticristo. Durante esse período, restará ao povo de Deus resistir, aguentar o que vier. Perseguição que vier, morte ou sofrimento, não haverá outra alternativa. Em contrapartida, enquanto ele peleja e vence e mata os santos, diz o verso 8, que o mundo o adora. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então, há um reconhecimento global do mundo para aquela cabeça da besta, para aquele anticristo final e escatológico. Mas quem o adora? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. A garantia do povo de Deus, daqueles que são escolhidos, que os seus nomes foram registrados num livro antes da fundação do mundo. Os nomes escritos antes da fundação do mundo, no livro do Cordeiro, que também foi morto teologicamente, na previsão de Deus, antes da fundação do mundo. Esses não adorarão a besta. Não receberão, como na segunda parte mostrará, a marca da besta. Porém,
provarão que têm seus nomes inscritos no livro da vida, provarão que não adoram a besta com atitudes práticas, tipo as que vêm em sequência no versículo 9 e 10, que diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando João fala em perseverança e fidelidade, está dizendo, é assim que eles provam, é assim que eles mostram que não adoram a besta e que seus nomes estão escritos no livro da vida. É um teste de paciência, um teste de perseverança. Observe que ele diz, se alguém matar a espada, vai ser morto a espada. Se alguém leva para cativeiro vai. Os cristãos já do primeiro século talvez pensassem assim, por que nós temos que ficar quietos? Por que nós temos que ficar calados? Por que nós não podemos nos rebelar? Por que nós vamos deixar nossas famílias serem mortas? Por que nós vamos passar fome? E talvez muitos cristãos pensassem, como Pedro, que deviam pegar a espada para resistir ao ataque da besta. E Jesus diz, guarda a espada. Não é, nunca foi, nunca será o caminho do cristão, o caminho do revide. O caminho do bateu, levou. O caminho do devolver na mesma moeda. Não é, nunca será. Porque Cristo disse, se lhe baterem uma face, dá outra. Se te obrigarem a andar uma milha, vai duas. Se te tirarem a camisa, dá o resto. O sentido é, não faz parte da essência do cristianismo revidar. Numa palavra, meus irmãos, resignação. Resignação é o que se espera de verdadeiros crentes quando estiverem enfrentando esta perseguição violenta e terrível que virá contra eles. Porque se não são resignados, se tornam violentos e querem resistir na mesma e devolver na mesma moeda, então se tornam também adoradores da besta. Porque estão seguindo os métodos dela. Fazendo aquilo que é próprio dela. Apocalipse 13, meus irmãos, você quer saber qual que é a palavra-chave de Apocalipse 13? Santidade. Santidade. O que Deus quer da sua igreja, em meio a toda a perseguição, a toda a tribulação, é santidade. Manter a santidade de Deus na vida prática, cotidiana, mesmo que precise enfrentar, mesmo que tenha que encarar a perda, o sofrimento, a morte. A fim de conquistar seu intento sobre a igreja, o dragão chama um segundo aliado. A segunda besta surge da terra. A primeira foi do mar, a segunda da terra. Agora eu posso explicar mais rapidamente a segunda besta, porque com a explicação da primeira, a segunda fica mais fácil de entender. A segunda besta, veja que o texto diz no versículo 11 que ela possui 2 chifres. E parece cordeiro. Quem parece cordeiro? O que é o cordeiro na Bíblia? É a figura de Cristo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa besta parece um cordeiro. Outra vez uma imitação. Mas essa é a mais descarada das imitações. Porque quer imitar mesmo a pessoa de Jesus. Mas observe que o texto diz, parece cordeiro, mas quando ela abre a boca, dá para conhecer. A voz não é a voz do cordeiro.
voz é a voz do dragão. O Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos lobos que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Cuidado com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, com os falsos profetas, porque eles parecem cordeiro, parecem ovelha. Mas quando fala, é a voz do dragão. Como é que a gente identifica os falsos mestres, meus irmãos? Não é pela aparência deles, pela pregação, pela mensagem. Porque a mensagem não é bíblica, não é a mensagem da palavra de Deus. São suas elucubrações, são seus achismos, suas invenções e especialmente suas distorções da palavra de Deus. O que é a segunda besta? O segundo grande aliado do dragão é a religião. Se o primeiro aliado do dragão é o império, o segundo é a religião. A religião falsa, mas que parece verdadeira. Até porque aquilo que é muito falso não engana ninguém. Não sei se vocês ficam muito animados, assim, muito... quando vocês veem a televisão, quando aparece aquele homem que se diz que é o Cristo, né? O Henri Cristo. Não sei se vocês ficam pensando assim, eu acho que é Jesus mesmo. Acho que vocês não ficam muito assim, preocupados que seja Jesus, né? Apesar de que ele tem uma coroa de espinhos. Só que os espinhos ficam para fora, né? Não tem nenhum espinho para dentro da coroa dele, tudo para fora. Os de Jesus eram para dentro, né? Feriam, de fato, a cabeça dele. Bom, quando o negócio é falso demais, ninguém liga. Mas quando é parecido com o verdadeiro, aí sim. A pior coisa que o falso pode ser é ser muito parecido com o verdadeiro. Quanto mais parecido com o verdadeiro, mais perigoso. O problema dos falsos mestres é que eles mesclam verdades com mentiras. Eles misturam, até certo ponto, eles falam coisas verdadeiras. E as pessoas pensam, mas isso está na Bíblia, isso está na palavra de Deus, então é verdadeiro. Mas não é totalmente verdadeiro, porque junto com a parte verdadeira, vem a parte ilusória, falsa, inventada, criada pelo homem, pior, criada pelo dragão. Por isso não basta o pregador falar de Jesus, usar o nome de Jesus. Muitos naquele dia me dirão, Jesus falou, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, como é que estamos perdidos? E Jesus diz, não conheço vocês. Nunca vos conheci, não sei quem são vocês. Não são meus discípulos. Mas pregaram em nome de Jesus. Expulsaram demônios em nome de Jesus. Curaram em nome de Jesus. E foram para o inferno. Não basta usar o nome de Jesus. Precisa guardar toda a verdade. Não apenas a parte que interessa, a parte que traz lucro. Mas toda a verdade. É esse o grande desafio do verdadeiro pregador, do verdadeiro discípulo de Cristo. Veja que além do falso ensino, ele comprova o falso ensino com milagres. Está aqui no versículo 13, quando diz, opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens, e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. O uso, então, do sobrenatural, do místico, do milagre, do extraordinário, está a serviço do dragão, muitas vezes esteve e estará na história. Muitos crentes baseiam sua fé na experiência. Eles pensam, mas eu vi o milagre, mas eu vi a coisa acontecendo, mas eu vi o anjo voando, eu vi alguma coisa. E com isso ele baseia e diz, então isso é verdadeiro. Se as experiências fossem o fundamento da fé,
Então o cristianismo não teria mais direito algum de se considerar a única verdade, porque qualquer pessoa que tivesse qualquer experiência em qualquer religião do mundo poderia dizer: eu tenho a verdade, eu sonhei, eu vi, eu enxerguei, eu senti, eu toquei, eu tateei. Há relatos de milagres em todas as culturas, em todas as religiões. No espiritismo, no umbandismo, no candomblé, no budismo, no islamismo, no shintoísmo, em todas as religiões, todas. Se as experiências provam, todos estão certos. Qual é o critério? É a pregação. Parece cordeiro, mas fala como dragão. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala através da Bíblia. O dragão fala através dos milagres. Fala através das coisas extraordinárias. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para a repreensão, para a correção, para a educação, para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é através dela que Deus fala. É ela que nós devemos ouvir. E se nós ouvirmos a palavra de Deus, toda a palavra, não só a parte que gostamos, toda a palavra de Deus, não seremos enganados pela sedução da segunda besta. Você vê como as duas bestas trabalham em cooperação? A segunda besta, que então no final se encarna, se torna o falso profeta, é o que dá apoio ao anticristo, é o que dá apoio à primeira besta. E já no primeiro século acontecia isso. Apocalipse vale para todas as épocas. No primeiro século, o sacerdote pagão, o sacerdote idólatra, exigia que o imperador fosse adorado. O imperador, o anticristo da época. E para fazer o imperador ser adorado, o sacerdote pagão supostamente fazia milagres. Ninguém sabe se eram verdadeiros ou falsos. Alguns acham que eram embustes. Mas ele fazia descer fogo do céu diante das pessoas também. Alguns acham que isso eram táticas mágicas que os sacerdotes pagãos faziam na época. Vai saber se não era de verdade. O fato é que os sinais seduziam as pessoas na época do primeiro século para adorar a primeira besta, o império, como vai seduzir em todos os tempos. E então chega a parte final do texto, quando há o último e derradeiro desafio. A segunda besta, a falsa religião, impõe uma marca sobre os homens. Diz aí, a todos no verso 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Essa segunda besta, o falso profeta, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Os cristãos ficam pensando muitas vezes, né, que algum dia vai acontecer, sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso, de chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá. Como se em algum momento, lá na frente, né, alguma coisa fosse colada na nossa testa e na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvas. E aqueles então que resistem a isso são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa e falaciosa. A marca da besta está em atuação desde os tempos de João. As pessoas têm sido marcadas há muito tempo. E hoje também são marcadas com a marca da besta. Mas antes de ver a marca da besta, temos que lembrar que Deus marcou os seus antes. Se o dragão marca os seus, Deus também marca os seus. No capítulo 7 mesmo, aí de Apocalipse, foi dito que
Aqueles anjos destruidores não deviam fazer nenhum mal à terra enquanto Deus não marcasse, não selasse na fronte os seus escolhidos. Todo mundo recebe uma marca neste mundo. Todos. Uns recebem a marca de Deus, outros da besta. Os que recebem a marca da besta são aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida não receberão a marca da besta. Mas precisam provar isso. Através do quê? Santidade. Santidade. Fronte e mão representam o quê? Intelecto, vontade, pensamentos, ação, atitudes, feitos, realizações. Ser marcado na fronte e na mão quer dizer que tudo que você pensa e faz, toda a sua vontade e ação, estão condicionados, escravizados aos interesses da besta, aos interesses do dragão. Significa que você é um cidadão deste mundo. Um fiel servidor da besta. Receber a marca da besta para os cristãos do primeiro século, sabe o que era? Ir às praças públicas e adorar o imperador. Era isso para eles. Até porque, se eles não fizessem isso, eles perdiam o emprego. Eles perdiam o direito de negociar. Não compravam, não vendiam. Estavam fora da sociedade. Se eles não aceitassem o padrão da sociedade maligno, o padrão maligno da sociedade, eles estavam fora da sociedade. Quanto ao número, meus irmãos, 666, tentativas infinitas são feitas para tentar entender. O mais provável é que João esteja usando uma técnica enigmática do primeiro século, conhecida como gematria. A gematria consistia em atribuir valor numérico às letras e então somar quanto que dava, o valor de um nome, por exemplo. Qualquer nome, qualquer palavra, nesse sentido, pode adquirir um valor numérico. Por exemplo, A1, B2, C3, D4. Até o Z, que vai ter, não sei se é 22 ou 24. Não sou muito bom de matemática. Isso não é matemática, né? Você soma as letras, os números representantes das letras, e você chega a um número. Então, o seu nome tem um número, e talvez pode dar 666. Vai saber, né? E alguns nomes no primeiro século eram famosos por ter esta soma. Um deles era Nero César. Nero César, a soma dos números das letras do nome Nero César pode chegar a 666. A conta é um pouco complexa porque você precisa pegar o nome Nero César em grego, transliterar para o hebraico e então somar as letras. Fazendo isso, chega-se numa forma defectiva do nome, é verdade, mas encontrada em alguns manuscritos antigos. Você chega ao número 666. Porém, Nero estava morto já há quase 30 anos. Ele morreu em junho de 68, do primeiro século. Então, de certa forma, não podia ser Nero. Muito embora o imperador que estava lá, Domiciano, era tido como um Nero ressuscitado, né? No sentido de que ele estava trazendo a mesma perseguição outra vez. E, curiosamente, o primeiro nome de Domiciano, que é Titus, ele chamava Titus Flavius Domiciano. O primeiro nome, Titus, na versão grega Teitan, somatória das letras, dá também 666, 666.
E muitos outros nomes foram propostos. Por exemplo, a palavra latino. Não é aquele aí, o cantor, né? Embora esse seja uma... Deixa, esquece. Não é o cantor, o povo latino, ou seja, Roma, né? Roma era povo latino, também a somatória. Alguns pais da igreja achavam que pudesse ser a palavra latinos, que a somatória também dava 666. Ou seja, muita coisa pode dar 666. O nome Hitler pode chegar também a somar 666. Se você contar as letras a partir de 100. A 100, B 101, assim por diante, também chega a 666. Nós concluímos disso que o Senhor não quis que ficasse claro exatamente quem era naqueles dias, né, o nome deste homem. Mas como muitas possibilidades existiam, incluindo César, Nero, incluindo César Domiciano, então é como se ele dissesse, eles estão por aí os representantes do dragão, os anticristos, que o próprio João disse que já estavam no mundo e que estavam por lá, mas falta o último, o final e definitivo, que não apareceu ainda, o anticristo escatológico. Ele não vai, necessariamente, colocar um carimbo na nossa testa. Mas ele, como todos os outros, tentará nos tornar adoradores da besta. Viver segundo o mundo, viver segundo o padrão do mundo. Meus irmãos, é simples. Se você hoje quer e vive como um verdadeiro cristão, um crente verdadeiro, isso significa que você não mente, não sonega, não suborna, não entra nos esquemas do mundo. É fácil prosperar. Se você não faz o que o patrão manda, não falsifica o balancete, não mente ao telefone, não engana, daqui a pouco você não compra e não vende mais nada. A pressão do mundo é para que nós vivamos o vale tudo. Para que sejamos adoradores da besta. Para que vivamos segundo o padrão deste mundo. Não receber a marca da besta é manter a santidade, mesmo que custe o pescoço. É manter a santidade, mesmo que tenha prejuízos, e grandes até. Por isso nós lemos Romanos 12 na liturgia, que dizia, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Ele disse, não vos conformeis com este século. Não entra no padrão deste século. Não entre no padrão deste mundo. Isto é receber a marca da besta. É consagrar os pensamentos e as ações à besta. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não pense conforme o mundo, pense segundo Deus. Pensai nas coisas lá do alto, Paulo diz aos Colossenses. Então você vive na verdadeira santidade, na resignação perante o mundo, o padrão do verdadeiro cristianismo. E finalmente sobre os 6. 6 representa na Bíblia o dia da criação do homem. O dia do homem. O número é o número de um homem, ele diz. Pode ser, então, lá também Nero, ou Domiciano, ou, com certeza, o anticristo final escatológico que virá. Mas no Apocalipse, 6 é ruim para o mal. Porque em todos os números 6 no Apocalipse, Deus destrói. No sexto selo, ele destrói 6 classes de homens. Na sexta trombeta, ele destrói os ímpios e perversos.
Na sexta taça, ele derrama sobre os perversos da sua ira. Portanto, 6 também representa o juízo de Deus sobre as forças das trevas, que pagarão por tudo o que fizeram contra Deus e contra o seu povo. Tocaram na menina dos olhos de Deus, a sua igreja. Não ficarão impunes. Receberão também o juízo de Deus. O 666 aponta também para isso, para a certeza absoluta e definitiva de que Deus salvará seu povo, vingará seus algozes. Que Deus, meus irmãos, nos mantenha em perfeita santidade, longe do mundo, vivendo o verdadeiro evangelho, padrão não do falso que está por aí, que é o evangelho do dragão, mas o evangelho da palavra de Deus, onde Deus fala e fala poderosamente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.